Diz assim a palavra do Senhor Deus, eu faço a leitura em nome de Jesus, tenha paciência com a leitura longa. Depois que Davi tinha construído casas para si na cidade de Davi, ele preparou um lugar para a arca de Deus e armou uma tenda para ela. Então Davi disse, somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso os escolheu e para ficarem sempre a seu serviço. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para trazer a arca do Senhor para o lugar que ele havia preparado. Para trazer o que, irmãos? Para trazer o que, irmãos? Que lugar que ele iria trazer? Que havia preparado. Reuniu também os descendentes de Arão, os levitas, dos descendentes de Coate, Uriel, liderando 120. Dos descendentes de Merari, Asaías, integrando 220. Os descendentes de Gerson, Joel, liderando 130. Dos descendentes de Elisafã, Semaías, liderando 200. Dos descendentes de Hebron, Eliel, liderando 80. Os descendentes de Uziel, Aminadab, liderando 112. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes, Zadok, Abiatar, os levitas, Uriel, Zail, Joel, Semaías, Eliel e Abinadab. Ele disse, vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Então os sacerdotes, os levitas, os consagraram para o transporte da arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregavam a arca do Senhor, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres. Como é que eram as músicas, irmãos? Acompanhado por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. Assim, os levitas escolheram Emã, filho de Joel, e Asaf, um parente dele. Dentre os Meraritas, seus parentes escolheram Etã, filho... Nossa, é tanto nome, né, irmão? Que era sua... Os filhos de Cuxaías, e com eles seus parentes que estavam no segundo escalão. Zacarias, Jaziel, Zemiramote, olha que nome legal. Zemiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaía, Maacéias, Matitias, Elifeleu, Miquineias, Obed-edom e Jeife, os porteiros. Os músicos Emã, Asaf, Etã deviam tocar os símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Zemiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maacéias e Renaía deviam tocar liras acompanhados do soprano, e agora eu estou perdido, e Matitias, Elifeleu, Miquineias, Obed-edom, Jeiel, Azazias deviam tocar harpas em oitava, marcando o ritmo. Quenanias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era a sua responsabilidade, pois ele tinha competência para isso. Merequias e Eucana, está cansado, irmão? Vai continuar ainda, até amanhã nós terminamos. Merequias e Eucana seriam porteiros, deveriam proteger a arca. Os sacerdotes Zebanias, Josafá, Natanael, Amazias, Zacarias, Benaía, Eliezer deviam tocar as cornetas diante da arca de Deus. Obed-edom e Jeias também deveriam ser porteiros e vigiar a arca. Assim, com grande festa, agora começou a ficar melhor. Assim, com grande festa, Davi, as autoridades de Israel, os líderes dos batalhões de 1000 foram buscar a arca da aliança do Senhor, que estava na casa de Obed-edom. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros foram sacrificados. Davi vestiu um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca. Os músicos e Quenanias, chefe dos músicos, Davi vestia também o colete sacerdotal de linho. E todo Israel acompanhou a arca da aliança do Senhor alegremente. Como é que eles acompanharam a arca do Senhor, irmãos? Alegremente. Ao som de trombetas, cornetas e símbolos, o toque de liras e de harpa. Quando a arca da aliança do Senhor estava entrando na cidade, de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. De onde que ela observava, irmãos? E quem que observava de uma janela, irmãos? E aconteceu que ao ver o rei Davi dançando e celebrando, ela em seu coração. Obrigado pela paciência da leitura longa, mas eu
percebi que realmente era necessário para aquilo que eu quero conversar com você nesta noite. Amém? Amém. Este texto aí mostra o que foi a recuperação da arca por Davi. Algum tempo atrás, acho que há mais de um ano, eu trouxe aqui uma série de mensagens sobre a arca. Quem me acompanhou naquela época sabe com mais detalhes, né, o que isso significa. Nós, quando falamos da arca, nós estamos falando de um objeto bem importante. A arca fazia parte do culto, da adoração naquela época. Ela representava a presença de Deus. O que a arca representava? Quem que representava a presença de Deus? A arca. Escute, ela tinha sido tirada do seu lugar pelos filisteus quando eles derrotaram o exército de Israel. Aí você terá que ler toda a história. E apesar dela ter sido devolvida, a devolução feita às pressas fez com que ela ficasse fora do lugar que lhe era devido. Então os filisteus tinham devolvido a arca, mas eles tiveram que fazer às pressas em função de uma praga que estava acontecendo entre eles, e aí, mesmo devolvendo a arca, ela tinha ficado fora do lugar que lhe era devido. E Davi se propõe a transportá-la, a trazê-la para o lugar correto. E conforme vimos, depois de muita preparação, de todo um cerimonial ter sido preparado, esse cerimonial foi preparado com a participação do sacerdote. Você viu aí quanto nome nós lemos, né? Esse cerimonial foi preparado com a participação dos levitas, dos cantores, de todos os responsáveis pelo culto a Deus daquela época, e também com o apoio do povo. Todo o povo de Israel se uniu em função daquele projeto. E aí você viu que o plano foi bem sucedido. Escute, o plano foi bem sucedido. O objetivo foi alcançado. Quem entendeu a palavra até aqui, está acordado, levanta a mão direita, diga: eu entendi e estou acordado, graças a Deus. Eu creio, irmão, que as experiências vividas por Davi, quando do transporte da arca, pode nos ajudar nas propostas e planos que nós temos para 2025. De novo, eu creio que aquilo que aconteceu aqui, as experiências dele, podem nos ajudar nos nossos planos e projetos para 2025. Já que houve algumas coisas que ele fez, que se nós fizermos, houve algumas coisas aqui que Davi fez, que se nós fizermos, nós seremos bem-sucedidos naquilo que nós nos propusermos a fazer neste ano que vai se iniciar daqui a algumas horas. Quem entendeu, diga amém. Ou daqui a alguns minutos. Então, entendendo isso, eu queria falar nesta noite, usando a experiência de Davi, sobre um plano bem-sucedido do passado, que pode nos ajudar em nossos planos atuais. Quem entendeu, diga eu entendi. Quem tem planos para 2025, projetos, quem quer ser bem-sucedido, levanta a mão e diga eu quero. Então escute, o que nós vamos aprender aqui no transporte da arca poderá te ajudar naquilo que você está propondo para 2025. De novo, um plano bem-sucedido do passado, que pode nos ajudar em nossos planos atuais. Como? Primeiro, reconhecendo e acertando os erros que foram cometidos. De novo, reconhecendo, olhe para mim, preste atenção, reconhecendo e acertando os erros que foram cometidos. Será que alguém aqui cometeu erros em 2024? Como diz o americano, let me see quem cometeu erros, deixa eu ver. Nossa, irmão, tem muita gente perfeita nessa igreja, irmão. Você vai ser arrebatado. Quem cometeu erros em 2024, levanta a mão e diga, eu cometi. Então preste atenção, nós aprendemos aqui, para ser bem sucedido, a reconhecer que eles aconteceram e acertar os erros que nós cometemos. Meus amados e meus queridos irmãos,
Era a segunda tentativa de Davi em trazer a arca ao lugar que lhe correspondia. Se você ler, você não vai fazer isso agora, poderá fazer na sua casa. Se você ler o capítulo 13 desse mesmo livro, você verá que Davi falhou na primeira vez. Aliás, Davi não somente falhou, mas a sua falha causou uma grande tragédia. Resultou em morte. Ele errou na primeira vez. Escute, aquilo resultou numa grande tragédia. Nós não temos tempo para detalhes. Mas na primeira vez, Davi se precipitou. Vou trazer a arca, ó. Vou trazer a arca e aí vou trazer uma precipitação. Na primeira vez, Davi não fez os preparativos necessários. Na primeira vez, Davi não consultou os sacerdotes, que eram as autoridades espirituais daquela época. Na primeira vez, Davi não seguiu os critérios estipulados por Deus para aquele cerimonial. Ei, olhe para mim, movido pelo desejo. Ele fez coisas erradas, mesmo tendo a motivação certa. E eu repito, fez coisa errada, mesmo tendo a motivação certa. Meus amados e meus queridos irmãos, creio que temos aqui uma lição muito importante e que pode nos ajudar a sermos bem-sucedidos no ano que nós vamos iniciar daqui a alguns minutos. Na retrospectiva do ano que passou, deve constar os nossos erros. Ei, de novo, na retrospectiva do ano que nós estamos encerrando, deve constar os nossos erros. Deve constar práticas e atitudes indevidas que não contribuíram para o nosso crescimento espiritual e tampouco o crescimento nas demais áreas da nossa vida. Deve constar aquilo que fizemos que não deveríamos ter feito e aquilo que não fizemos e deveríamos ter feito. Vale pensar agora nos erros cometidos. Tem pais aqui, quem é pai e mãe, levanta a mão e diga eu tenho. Vale você pensar agora nos erros que você cometeu com os seus filhos. Ou é o pai perfeito aqui? Tem pai perfeito aqui? Não. De repente você tem que pensar, o que eu errei com meu filho? Quando fizer a tua retrospectiva, quem sabe você tem que meditar e fazer uma reflexão de como você tratou os teus filhos este ano. Tem filhos aqui, tem filhos, você tem pai e mãe, irmão? Quem tem pai e mãe, levanta a mão. Aí, como filho, ei, senhores filhos aqui. E não importa se você é adolescente, jovem, ou se já é um filho crescido, escute, vale você pensar, quem sabe, nessa noite, os erros que você cometeu com os teus pais durante este ano que você passou. Tem casados aqui nessa noite, só os casados, levanta a mão da aliança. Eu gosto de pensar que casado usa aliança, né, irmão? Levanta a mão, tem gente que não levanta a mão porque não carrega aliança. Levanta a mão, ainda que você tenha essa aliança, vai pôr depois, tá bom, irmão? Ei, marmanjão, você não é um marido perfeito. Ei, senhora presente aqui nesse lugar, você não é uma esposa perfeita. E você, como esposa e como marido, cometeu erros este ano. E quem sabe na tua retrospectiva deste ano, você deve lembrar aquilo que você errou com o teu marido, aquilo que você errou com a tua esposa. E aí nós podemos falar em erros que você cometeu nas tuas finanças, erros que você cometeu na tua vida espiritual, na tua vida como cristão. Quem sabe nós que lideramos, temos que pensar e na retrospectiva tem que constar os erros que nós cometemos no ministério, aquilo que nós erramos na nossa liderança. No entanto, como Davi, devemos não apenas lembrar para sentir remorso, não apenas lembrar e ficar paralisado diante dos equívocos cometidos. Como Davi, escute, não devemos lembrar e continuar cometendo os mesmos erros. Não adianta você lembrar e continuar insistindo nos teus erros. Agora, como ele, o que temos que fazer?
lembrar e consertar. Lembrar e mudar de atitude. Lembrar o errado e começar a fazer o certo. Meus amados irmãos, aqueles que não reconhecem os seus erros e não procuram acertar, ele entra ano e sai ano e as coisas continuam no mesmo. Os fracassos continuam se repetindo. Mas aqueles que, como Davi, reconhecem, errei. Há muitos anos nós aprendemos com um pregador que frequentou a nossa igreja. Ele nos ensinava a dizer no casamento: errei, me perdoa, eu te amo. Escute, uma das coisas que nós temos que aprender com Davi é dizer: errei. Escute, errei, eu cometi coisas erradas, eu tive atitudes erradas, mas eu quero consertar. Davi, escute, viu que tinha errado na primeira vez, e aí ele procurou acertar a sua irmã. Olhe para mim, veja o que você errou, procure acertar, e como Davi, Deus vai te restaurar, vai te dar uma outra chance, vai te abençoar. Aquele que reconhece, escute, confessa, deixa, alcança a misericórdia, e assim como Davi foi bem sucedido na segunda tentativa, em 2025, você também será bem sucedido. E quem crê, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Quem entendeu a palavra até agora, levanta a mão direita, diga: eu entendi. Quem errou e vai tentar acertar agora este ano, levanta a mão e diga: eu vou. Vou fazer isso, assinar um documento. Estamos falando de um plano bem sucedido do passado, que pode nos ajudar em nossos planos atuais. Como? Baseado na experiência aqui de Davi. A segunda coisa que quero meditar com você é mantendo seu posicionamento espiritual mesmo. Ei, olha para mim, você perdeu a atenção, vou ter que repetir. Mantendo o seu posicionamento espiritual mesmo diante das críticas. Eu repito, pela importância, você pode ser bem sucedido se você manter o seu posicionamento espiritual mesmo diante das críticas. Meus amados e meus queridos irmãos, o livro de 2 Samuel narra o que o de Crônicas não narra neste acontecimento, pelo menos não com os mesmos detalhes. Samuel fala da crítica e do desprezo da mulher de Davi diante daquela conquista. E lá em Samuel diz o seguinte, vou ler para você, preste atenção. Voltando Davi para abençoar sua família. Ei, Davi tinha tido uma grande conquista. Agora Davi volta para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. E aí o texto diz: Mical, filha de Saul, que era a esposa de Davi, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Olha que coisa terrível, irmão. Que mulher, hein? Eu não queria ter a Mical na minha casa. Escute! E agora me perdi, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical, veja que posicionamento de Davi diante do desprezo e da crítica da esposa. Foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. Diga graças a Deus. Meus amados e meus queridos irmãos, incluindo aqueles que estão com bastante sono, especialmente aqueles que têm o hábito de dormir cedo, né? Sofrem um pouquinho mais agora. Escute. Davi não deixou que a crítica tirasse o brilho daquele momento. Ele não permitiu que o desprezo de sua esposa atrapalhasse o que Deus estava fazendo através dele naquela hora.
Ele não deixou que uma atitude mesquinha frustrasse aquela grande conquista. Este exemplo serve para aqueles que querem ter seus objetivos alcançados neste ano que se inicia. Você quer ter os seus objetivos alcançados esse ano que se inicia? Amém. Então siga o exemplo de Davi. Esse exemplo com certeza ajuda aqueles que desejam ser bem-sucedidos naquilo que vão se propor fazer em 2025. Escute, este espírito de Mical sempre vai existir. Esta é a notícia negativa. Olhe para mim, preste atenção. Este espírito de Mical sempre vai existir. Mical representa aqueles que não se envolvem e se acham no direito de criticar. Aqui não tem Mical. Levanta a mão direita e diga aqui não. E nem na igreja do vizinho. Diga nem na igreja, porque é longe daqui. O vizinho é meu amigo. Escute. Mical representa aqueles que ficam assistindo os outros trabalhar sem nenhum envolvimento e se acham no direito de opinar. Aqui não tem Mical. Levanta a mão e diga, é verdade, pastor? Mical representa aqueles que nunca conquistam nada na sua vida, mas estão sempre colocando defeito na vida daqueles que conquistam. Aqui não tem Mical, diga a verdade, pastor. Os Mical, se a gente pode chamar assim, eles não ajudam, eles só atrapalham. Os Mical, eles não só somam, eles só subtraem. Diga aqui não tem Mical. Os Mical não elogiam, só vê os defeitos. Diga aqui não tem Mical. Mical não contribui, eles só consomem, eles não somam, eles não trazem nada de contribuição, mas eles consomem. Irmão, escute, nunca seja um crente Mical. Vou repetir, nunca seja um cristão Mical. Agora, sempre que você os encontrá-los, porque conforme eu falei, não tem como ficar livre. Enquanto estivermos aqui, vai ter. Quando você os encontrá-los, não se deixe abater pelos seus comentários negativos. Quando você encontrá-los, não mude suas atitudes diante de suas críticas. Quando você encontrar um Mical, não negocie suas convicções espirituais diante daqueles que emitem suas opiniões sem nenhuma espiritualidade. Escute, quando você encontrar um Mical, não se deixe abater diante da sua língua maldosa. Quando você encontrar um Mical, não pare o que você está fazendo para dar atenção aos invejosos e aos instrumentos do diabo. Escute, você sabe onde Davi chegou, eu e você sabemos onde Davi chegou. Todos sabemos que foi um homem bem sucedido. Aliás, o livro de Atos diz que ele cumpriu o propósito de Deus. Nós sabemos que ele cumpriu. Se você, a exemplo dele, não der atenção aos críticos, não ficar ouvindo aquelas pessoas mais intencionadas, não ficar ouvindo os palpiteiros de plantão, não tenha dúvida que como ele, você será bem sucedido e vai cumprir o propósito de Deus para a sua vida em 2025. E se você entendeu, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Ei, ninguém que escuta crítico é bem sucedido. Ei, ninguém que fica escutando pessoas mal intencionadas cumpre o propósito de Deus. Eu dou graças ao Senhor, porque estou pregando para uma igreja que está ouvindo a palavra de Deus, está escutando a promessa de Deus. Nós não abrimos o nosso ouvido para ouvir aquelas pessoas que não têm espiritualidade nenhuma, e é por isso que esta igreja, oh aleluia, segue triunfante em vitória, porque nós escutamos o Senhor e não a palavra de crítica. E se é verdade, dê um aplauso forte para o Senhor Jesus. Quando eu li o texto, preparando essa palavra, eu confesso que eu fiquei com dó de Davi. Tão empolgado com aquilo que tinha acontecido. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu. Tão empolgado com aquilo que tinha acontecido, não é, Helmut? Que bênção, conquistou algo tremendo, poderoso, trouxe a presença de Deus. E a mulher, ao invés de estar junto com ele,
a criticou. Irmão, graças a Deus que esse espírito não opera aqui na igreja New Life. Levanta a mão, pelo amor de Deus, irmão, levanta a mão. Diga, esse espírito não opera aqui. Diga amém, graças a Deus. Estamos falando aí de um plano bem sucedido passado, que pode nos ajudar em nossos planos atuais, nossos planos para este ano, que vão iniciar daqui a pouco, usando aí transporte da arca, a vida de Davi como referência. A outra coisa é como que isso pode acontecer, mostrando com atitudes o quanto você valoriza a presença de Deus. Vou repetir, mostrando com atitudes o quanto você valoriza a presença de Deus. Meus amados e meus queridos irmãos, Davi dá uma demonstração do quanto Deus era importante na sua vida. Ele demonstra a sua espiritualidade. Ele mostra ser um homem que colocava Deus em primeiro lugar. Uma análise do texto, quando você chegar na sua casa, você poderá fazer do jeito que eu fiz. Uma análise do texto mostra que ele já tinha se consolidado como rei de Israel. Veio de várias lutas, veio de várias batalhas, veio da perseguição de Saul, muita coisa aconteceu, mas agora ele já tinha se consolidado como rei de Israel. Escute, a sua fama já tinha se espalhado, as demais nações sabiam quem era Davi. Ele era bem conceituado no meio das demais nações. Ele tinha se tornado um homem muito importante. Poderia, escute, nessa situação, poderia facilmente se dedicar a desfrutar o que tinha conquistado, sem se importar com as questões espirituais da nação. Escute, com o objeto, sem se importar com o objeto mais sagrado daquela época. No entanto, este homem usa seus recursos. Ei, preste atenção, este homem usa seus recursos, usa toda a sua influência, usa toda a sua autoridade para trazer o que simbolizava a presença de Deus naquela época para aquela nação. Meu amado e meu querido irmão, eu sei que todos nós nesse ambiente queremos ter um ano bem sucedido. Amém. Tem gente que não quer. Eu sei que todos nós nesse ambiente queremos ter um ano bem sucedido. Amém. Vou perguntar só para o lado direito agora. Eu sei. Ei, olha para mim. Eu sei que todos nós nesse ambiente queremos ter um ano bem sucedido. Amém. Meio. Tem gente dormindo aqui no meio. Eu sei que este ano todos nós queremos ter os nossos planos bem sucedidos. Amém. Esquerdo. Acorda, irmão. Eu sei que todos nós nesse ambiente queremos ser bem sucedidos nos nossos projetos este ano. Amém. A esquerda ganhou. Irmãos, olhe para mim. Bem lembrado, lá na televisão. Vamos ver se você sabe gritar lá, irmãos. Lá na televisão, eu sei que todos nós nesse ambiente queremos ser bem-sucedidos em nossos planos em 2025. Amém. Eles ganhando. Dá um aplauso para eles. Irmãos, escute. Não se trata só de um ano novo. Nós queremos cumprir as nossas metas, especialmente nós que moramos aqui, vivemos aqui como imigrantes, todos nós queremos cumprir as nossas metas. Nós queremos que os nossos planos sejam realizados, claro que nós queremos. Mas as perguntas são, preste atenção, as perguntas são, estão nos teus projetos buscar mais a Deus neste ano? Amém. Que se inicia? Do que o ano que está terminando? Está em teus planos se dedicar mais a Ele neste ano? Se planificou? Porque escute, eu sei que tem planos aqui, projetos,
E não estou falando mal, graças a Deus, que você faz planos e projetos. Alguns de vocês estão pensando, este ano eu saio do aluguel, vou comprar minha casa. Que bom que você vai sair do aluguel e comprar a sua casa. Alguns de vocês falam, não, este ano eu quero dirigir o carro dos meus sonhos. Vou olhar aquele bonitão, né? aquele melhor que tem lá na concessionária e vou comprar. Escute, não é pecado, que bom. E eu desejo que você compre mesmo. Uns aí que estão solteirão. Este ano, eu tenho uns irmãos que eu quero dar o telefone deles aqui no púlpito e dizer que eles estão solteiros, mas não me permitiram ainda. Este ano eu vou casar. Ô, irmão, que bom, vai casar. Depois dou o telefone aqui em público para as irmãs saberem que você está solteiro. Escute. Mas as questões de ordem espirituais constam na tua agenda. Você tem uma proposta para ser mais fiel a Deus neste ano? Você está pensando também neste ano relacionado às questões do reino? A evangelizar, por exemplo, a ganhar almas para Jesus? Isso consta no teu projeto, no teu plano para este ano? Amém. Irmão, olhe para mim e preste atenção. Onde você está colocando as tuas energias? Onde você está colocando as tuas energias, as tuas forças, certamente são as áreas que estão havendo mais progresso e resultados. Agora, se a tua vida espiritual não está florescendo, é porque certamente está faltando investimento. Vou repetir, aquilo que está progredindo na tua vida, eu não sei o que é, você sabe, é porque certamente você está investindo as tuas forças, as tuas energias. Mas se a tua vida espiritual não está florescendo, é porque está faltando investimento. Escute isso. Deixe que nessa noite o Espírito Santo comece a inquietar o teu coração com as coisas espirituais. Coisas espirituais. Não estou desmerecendo nada que você possa conquistar neste país. Mas eu queria orar, a minha oração é que o Espírito Santo, enquanto você está me escutando, comece a te inquietar com questões espirituais. Escute, a minha oração é que a partir de hoje você comece, como Davi, a valorizar mais a presença de Deus. A minha oração é que você, nesse momento, você faça um propósito de se negar a viver mais 365 dias do ano como um mero religioso, como um mero frequentador da igreja. A minha oração é que o Espírito Santo comece a partir de agora a acender uma chama no teu coração. Escute, Davi estava tranquilo, estava bem, era bem sucedido, mas ele começou a sentir o desejo de trazer a arca. A arca simbolizava a presença de Deus, e a minha oração é que você comece a desejar a presença de Deus na sua vida, e uma vez cheio da tua presença, não tenha dúvida que você vai ter um ano vitorioso. Aleluia. Você pode gritar aleluia. Pode ser mais forte, aleluia. Ainda gritando aleluia. Oh, aleluia. Eu creio que você pode sair daqui nessa noite inflamado pelo Espírito Santo. Claro que você vai continuar a tua vida normal, aquilo que você está fazendo, a tua profissão, as tuas questões financeiras, os teus projetos pessoais, claro. Mas, sobretudo, você vai estar procurando a presença de Deus. Ser cheio do Espírito Santo. Ei, irmão, ser cheio do Espírito Santo. Ei, irmão, ser cheio do Espírito Santo. Ei, irmão, ser cheio do Espírito Santo. E a minha oração é para que esta igreja toda seja cheia do Espírito Santo. É aplaudir, aplauda forte que é para ele. E não adianta fazer porque hoje eu tenho que finalizar. E eu vou terminar.
Presta atenção. Estou terminando. Preste atenção. Plano bem sucedido do passado que pode nos ajudar em nossos planos do presente. Escute isso. Nesse plano constou intensidade. Eu queria pedir que você repetisse a palavra intensidade. De novo, intensidade. Repita. Escute, preste atenção. Só se movimente se for necessário. Irmão, nós não terminamos a mensagem e nem o culto ainda. Por favor. Se você está em pé, se sente. Só se for necessário estar em pé. Escute, constou intensidade. Preste atenção. Davi foi intenso na preparação. Intenso na preparação. Davi foi intenso na celebração. E ele foi intenso na hora de oferecer sacrifício. Olhe para o texto e você vai ver a intensidade deste homem. Meus irmãos, e a intensidade é o que tem faltado muitas vezes na vida do povo de Deus. Olhe para mim. Tem crente intenso com tantas coisas. Tantas coisas. Tem gente que é intenso em tudo aquilo que faz. Mas é tímido. É moroso. É lento nas questões espirituais. Eu vou repetir pela importância. Tem gente, crente, que é intenso em muitas coisas. Mas é tímido, é moroso, é lento com as questões espirituais. É lento no que está relacionado às coisas de Deus e à sua obra. E antes de terminar este ano, nesses poucos minutos que nos resta, eu quero desafiar os crentes desta igreja a se tornarem intensos para com Deus e as questões do seu reino. Escute, se você entender esta palavra e se tornar intenso com as questões do reino, com as questões espirituais, escute, com certeza isso resultará em bênção naquilo que você está se propondo para 2025. Vale lembrar aqui o texto áureo dos crentes. Jesus disse, busquem, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Intensidade. Irmão, seja intenso esse ano. Escute, intenso. Intenso, olhe para mim, intenso, seja intenso esse ano com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. Pare de brincar com a sua vida espiritual. E eu vou te dar a oportunidade para você demonstrar tua intensidade agora. Nós vamos orar. Se você puder juntar-se à sua família, faça isso para orar juntos agora, é o momento. Ore junto com a sua família. Eu queria pedir que você, nesse momento de oração, abrisse tua boca e começasse a glorificar a Deus, a orar com intensidade. Busque a Deus. Vamos buscar ao Senhor? Vamos buscar ao Senhor? Vamos orar? Vamos orar agora, irmão. Não ora em pensamento agora. Ore agora pronunciando palavras. Comece a clamar ao Senhor. Eu vou dar um minuto para você fechar os teus olhos. Está tendo movimentação que eu creio que é devida nesta hora, porque as famílias estão se juntando, mas depois para a sua movimentação. E vamos orar, e vamos orar, e vamos clamar ao Senhor. Aleluia, aleluia. Você juntou a quem você devia? Você juntou? Lá no ambiente da televisão você juntou a sua família? Então agora fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Vamos orar em voz alta. Vamos clamar ao Senhor. Vamos pedir pela nossa casa, vamos orar pela nossa família, vamos pedir por esta igreja, vamos pedir que este ano seja o ano de um grande avivamento, vamos pedir almas, vamos irmão, vamos pedir almas convertidas nesse lugar, vamos pedir vidas transformadas e libertas nesse lugar. Aleluia, 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 aleluia. Eu quero ouvir a igreja orando em voz alta. Tenha medo, né, irmão, de orar em voz alta. Tem gente que tem medo de escandalizar com barulho de oração. Barulho de oração não escandaliza ninguém. O que escandaliza é pecado.
Eu queria ouvir a igreja orando. Comece a orar. Comece a orar. Comece a orar. Comece a orar. Lá no ambiente da televisão, lá atrás. Ei, tem gente de olho aberto lá atrás. Fecha o teu olho e ore aí atrás. Ore aí atrás. Ore, ore. Ore. Os nossos adolescentes, não brinque agora. Ore, ore. Clame ao Senhor. Peça a proteção de Deus. Eu queria ouvir a igreja orando. Feche os teus olhos e ore, irmão. Ore, ore. Quero ouvir a igreja orando. Senhor, a tua igreja está na tua presença. O teu povo está clamando ao Senhor. A menina dos teus olhos, aquela que custou o sangue de Cristo, está clamando a ti nesta hora. Tem um povo que crê no poder da oração aqui nesta igreja. Tem gente, Pai amado, que não tem problemas em clamar. Tem gente intensa aqui, Jesus. Oh, Deus. Ouve a oração desse pai que está orando pela família agora. Ouve, Senhor Deus, a oração, Senhor Deus, desse filho que ora, ó Deus, pelos pais. Ouve a oração, Senhor Deus, Pai amado, Senhor Deus, de marido que ora pela casa, pela esposa, essa esposa que ora pelo marido. Escuta a oração, Deus, do teu povo nesta hora. Tem gente, Deus, que precisa ter um ano diferente de transformação. Tem pessoas aqui que precisam, Senhor Deus, Pai amado, Senhor Deus, de uma bênção, Deus, na sua casa, nas suas emoções. A igreja está orando, não pare de orar, irmão. Ore, se você quiser orar em línguas, deixa Deus te usar em línguas. Se você quiser gritar orando, agora grite, é a hora da oração. Senhor, olha, Deus, para esta mulher que sofre, porque está vendo os seus filhos desencaminhados. Olha para esse pai, Deus, que quer, ó Deus, a paz na sua casa, que vê o seu casamento sendo diluído. Ó Deus, olha, Senhor, para esse profissional, Deus, que está nesse país buscando, ó Deus, a bênção naquilo que é a sua profissão. Olha para aquele homem, aquela mulher que está em crise financeira, que não está conseguindo manter os seus compromissos. Deus, olha, Deus, para as famílias. Olha, Deus, para a mãe que ora pelo filho que está na droga. Ó Deus, que está desviado da igreja. Ó Deus, olha nesta hora para o teu povo que está nesse lugar orando e clamando ao Senhor. Deus, ora por aquela pessoa que está assustada por falta de documentação, que sonha em se legalizar nesse país. Ora para que este homem, esta mulher, Deus, que quer constituir uma família, que vem de uma decepção. Ó Deus, nós estamos orando nesta hora e clamando a Ti, Pai, pedindo que o Senhor se levante em nosso favor. Olha para esta igreja, olha para os nossos líderes, olha para os nossos obreiros. Ó Deus, eu oro, intercedo por cada líder, cada obreiro, aqueles que fazem a Tua obra de uma forma mais direta. Olha, Deus, para o púlpito desta igreja, músicos. Ó Deus, Pai amado, Senhor, os vocalistas. Ó Deus, Pai amado, eu oro, Deus, para que haja santidade neste púlpito, para que haja compromisso, Deus, com quem participa dos nossos cultos. Espírito Santo. Oh, aleluia! Ao Teu nome, a honra, a glória, o louvor, a adoração, a reverência. Deus, nós queremos ver almas salvas nesta cidade. Nós queremos ganhar a comunidade brasileira nesse lugar, a comunidade hispana. Queremos que o Senhor mande para cá etnias, pessoas que falam outro idioma. Nós queremos ver, Senhor Deus, alma sendo convertida, sendo transformada. Nós queremos crentes cheios do Teu Espírito Santo. Nós queremos ver vidas, Senhor Deus, sendo libertas. Nós queremos cura divina. Queremos, Pai amado, Senhor Deus, Pai, cura na alma. Queremos o avivamento. Queremos as multidões deste lugar. Dá-nos as multidões, Senhor. Oramos pelas igrejas aqui do sul da Flórida, especialmente as igrejas brasileiras. Manda um avivamento para cada igreja. Guarda cada pastor, guarda cada ministério.
Guarda, Deus, a vida, Senhor Deus, das igrejas aqui nesse lugar. Nós oramos, clamando ao Senhor, pedindo a bênção, Senhor Deus, sobre cada ministério. Oramos pela vizinhança, por esta quadra que o Senhor plantou esta igreja. Ó Deus, Pai amado, Senhor, os vizinhos do condomínio, os vizinhos da frente, os vizinhos que moram atrás da rua, os vizinhos daquelas pessoas que moram aqui, Senhor Deus, nesse terreno baldio. Ó Deus, nós pedimos a Tua graça, a Tua bênção, Senhor Deus, sobre esta quadra, sobre este lugar que o Senhor plantou esta igreja. Oro pelos doentes, oro pelos enfermos, oro, Deus, para que o Senhor ponha a Tua mão naquelas pessoas que estão sofrendo com uma enfermidade, aquelas pessoas que não estão conseguindo, Senhor Deus, encontrar uma solução para a doença, para a enfermidade. Cura, Senhor, faz desta igreja um lugar de cura, tanto na alma como no físico. Senhor, nós clamamos ao Senhor nesta hora. Oro pelos nossos jovens, oro pelos nossos adolescentes, oro, Deus, para que haja um avivamento no nosso meio. Oro pelos casais, guarda nosso casamento, livra do adultério, livra do divórcio, livra o nosso casamento da imoralidade. Ó Deus, guarda a nossa casa, guarda os nossos filhos na escola, guarda os nossos filhos na rua, livra os nossos filhos, Senhor Deus, da maldade, da violência, guarda as nossas crianças. Senhor, nós clamamos a Ti nesta hora. Traga legalização, traga uma lei, Deus, para beneficiar o Teu povo neste país. Legaliza, Senhor, a Tua igreja. O Senhor pode fazer um milagre. Ó Deus, nós clamamos ao Senhor. Usa um novo presidente para abençoar. O Senhor pode mudar o coração deste homem. O Senhor pode transformar todas as coisas. O poder está nas Tuas mãos, Pai, e nós clamamos a Ti. Oro por aquelas pessoas que estão enfraquecidas na fé, aqueles que não sentem mais a Tua presença, aqueles que estão frios, aqueles que não choram mais na Tua presença, aqueles que não buscam mais a Tua palavra, aqueles que não valorizam os cultos, aqueles que desviaram. Senhor, traga de volta aquelas pessoas que o diabo arrancou desta igreja, traga de volta. Deus, nós clamamos ao Senhor nesta hora. Deus, a igreja está orando, a igreja está clamando, o Teu povo está na Tua presença. Abre o céu sobre este lugar. A Tua palavra diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, buscar a minha face, se converter, eu ouvirei do céu as suas orações e sararei a sua terra. A Tua palavra diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. A Tua palavra diz: pedir e dar-se-vos-á, buscar e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. A Tua palavra não pode mentir, e a Tua igreja está orando nesta hora. Abre o céu sobre este lugar, Jesus. Oramos, clamando por mudança, por transformação, por derramamento do Teu Espírito. Levanta, Deus, obreiros, levanta homens e mulheres inflamados pelo Teu Espírito. Ó Deus, que a Tua glória desça sobre este lugar, que a nuvem de Jeová desça sobre este lugar. Ó Deus, nós estamos orando nesta hora. Deus, clamamos pelos missionários, aqueles homens que estão sofrendo no campo. Senhor, a Tua bênção, a Tua graça, Senhor, a Tua vitória. Deus, que a Tua glória desça, toca, guarda, Senhor, aqueles que estão pregando o Evangelho. Deus, é no nome de Jesus. 10, 9, 8,